O Alexandre já trabalhou como gerente comercial na Giacomo e tesoureiro na Igreja Presbiteriana da Vila Mariana. A Eduarda é gerente de produtos e marketing em incorporadoras e professora de escola bíblica dominical para crianças, e como casal somos coordenadores do Encontro de Casais com Cristo. É, o cônjuge é um ao outro, filhos tem a Marcelo e o Eduardo. Animais de estimação tem o Brownie, cachorro da raça Shih Tzu. Hobbies e interesses do Alexandre: eventos de carros antigos, viajar em família. E da Eduarda: dançar, estar entre família, amigos, ler e vinhos e viajar. Cidade onde residem em São Caetano do Sul, desde 1974. O maior sonho do Eduardo e do Alexandre é ver os seus filhos criados e bem encaminhados, seguidos no nosso Senhor Jesus. Algo que ninguém sabe sobre eles. A Eduarda é tímida e sua frio para falar em público. Foi bailarina por 9 anos e quando era adolescente. Alexandre já deu um PT num Fiat 147 quando tinha 15 anos e morre de medo de injeção. A chave de sucesso dos dois: entregar tudo o que fazemos e temos na mão de Deus, porque Ele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. A apresentação é de vocês. Boa apresentação, Alexandre e Duda. Obrigado, Rubens. Bom dia, pessoal. Bom dia aos membros e bom dia aos convidados. Hoje, em nossa apresentação, trataremos dois lados de uma mesma moeda, ou seja, tanto o lado do cliente que deseja construir ou reformar, enfrentando as dificuldades e os desafios ao longo do caminho, quanto o lado de quem contrata uma empresa e ela cuida de todos os detalhes por você. Então, ora se verão de um lado, ora se verão do outro. Vamos lá? Os principais pilares... Pode voltar. Isso. Os principais pilares para se construir e reformar com sucesso. É um comportamento muito normal nas pessoas que vão construir ou reformar se sentirem inseguras por não saberem por onde começar e nem quem procurar. Tanto há uma máxima no mercado que obra é pura dor de cabeça, que desanima qualquer pessoa e incomoda bastante antes mesmo da obra começar. Você é inteligente, quer fazer a sua obra com conhecimento, com o mínimo de dor de cabeça e a um custo justo e possível. Afinal, você valoriza o seu tempo e o seu dinheiro. Bingo! Você é o nosso cliente. As pessoas que constroem ou reformam com sucesso conhecem e colocam em prática os seguintes pilares de uma obra bem-sucedida. Pode mudar. Projeto. Eu tenho certeza que você conhece um amigo ou parente que construiu ou reformou sem fazer nenhum projeto. Agora eu vou fazer 3 simples perguntas. A obra dele ficou com qualidade? A planta do imóvel ficou bem resolvida? O acabamento ficou bonito e em harmonia com a decoração? A chance dessas respostas serem não é muito grande. Porque sem um projeto, não se tem referência. É possível construir um carro sem projeto? E um avião? É claro que não. Então, por que o seu imóvel pode ser construído ou reformado sem um projeto? O projeto de um imóvel vai além de uma planta que mostra como será a distribuição dos ambientes. Em uma reforma, os projetos mostram muito mais do que as paredes que estão demolidas e a nova distribuição dos ambientes. Você tem que expandir a sua visão sobre os projetos. É uma fonte de intensa consulta para os profissionais que executarão seu serviço. E só para lembrar, pessoal, no grupo temos uma arquiteta que faz projetos incríveis, a Maristela Furlan da Furlan Arquitetura. Pode mudar. Planejamento. Vamos lá. Infelizmente, os gastos, o entulho e a quebradeira são mesmo inevitáveis em qualquer tipo de obra, seja ela de construção ou reforma. Mas a boa notícia é que grande parte dessa dor de cabeça pode ser evitada, bastando para isso fazer um bom planejamento.
Com a elaboração de um projeto, antes de efetivamente se colocar a mão na massa, você consegue minimizar os riscos de imprevistos, atrasos e despesas excessivas, além de também diminuir a necessidade de possíveis retrabalhos. Por tudo isso e muito mais, não dá para negar que a falta de planejamento é um dos principais motivos que levam as pessoas a gastarem mais do que poderiam e de demorarem mais do que gostariam ao construir ou reformar. Pode mudar. Planejar é preparar-se para o inevitável, prevenindo o indesejável e controlando o que for controlável. Pode mudar. Profissional especializado. Serviços de pintura, montagem de decks ou instalação de bancadas só demandam a ajuda de profissionais na execução do serviço em si, não sendo preciso pensar em um grande planejamento para essas pequenas reformas. Já, se a obra for maior e mais complexa, envolver alterações estruturais, é melhor recorrer a engenheiros e arquitetos desde o início, a fim de garantir a segurança e a qualidade da obra. De modo geral, esses profissionais representam um investimento, mas ao final das contas, esse investimento que a princípio parece extra, acaba representando uma economia, já que a participação desses profissionais diminui e muito os riscos de a obra ter que ser refeita. Eles elaboram o projeto, o planejamento, auxiliam na definição de custos, evitam alterações que venham a desvalorizar o imóvel e pensam em mudanças que não comprometam tanto a planta original. Ah, só para relembrar, Berma Engenharia. Pode mudar. Definição do escopo da sua obra. Não definir o escopo da sua obra pode acabar se revelando um verdadeiro fiasco se você não souber o que é preciso fazer desde o início. Nesse caso, é possível que você tenha que gastar um bom dinheiro extra para implementar mudanças no meio do caminho. Assim, nada de comprar os materiais ou contratar uma mão de obra sem antes definir os objetivos da sua reforma ou construção. Que ambientes serão reformados, o que será feito em cada espaço, se a reforma terá fins estéticos ou estruturais, se as partes elétricas ou hidráulicas serão alteradas e assim por diante. É um erro iniciar a reforma sem ter metas claramente estipuladas. Pular essa etapa quase sempre gera indecisões e falhas potencialmente graves durante o processo. E por mais que seja bastante comum, o ideal definitivamente não é deixar as reformas tomarem o seu próprio rumo. Pode mudar. Tornar o simples complicado é fácil. Tornar o complicado simples, isso sim é criatividade. Pode mudar. Cronogramas com etapas. Uma boa estratégia é fazer um cronograma do projeto e dividi-lo em etapas. Esta medida otimiza o tempo, aumenta a organização da obra e até eleva a produtividade da equipe envolvida. Você deve, por exemplo, começar por um quarto, partir para o outro quarto, seguir para a cozinha e depois para um banheiro. Prever esse fluxo simplifica até mesmo o suprimento dos materiais da construção e, claro, o controle de gastos. Mas quando o assunto é reforma de casa, há quem prefira começar pelos cômodos que estão em pior estado e quem opte por resolver logo as áreas de convivência e os ambientes mais usados no dia a dia dos moradores. De fato, qualquer escolha é válida, porque não há regras nesse caso. Cada um inicia a obra por onde achar melhor, independente do ambiente precisar sofrer muitas ou poucas alterações, ser mais ou menos usado. Pode mudar. Previsão de custos. Avaliar o quanto antes as reais condições financeiras e estipular um teto para as despesas é fundamental para uma obra ter sucesso. Toda obra possui várias etapas e tem grande quantidade de materiais envolvidos. Vamos juntos fazer um exercício e pensar rapidamente em alguns materiais de uma obra, como cimento, areia, tijolo, cerâmicas, azulejos, tintas, materiais elétricos, como fios, cabos, quadros, tomadas, e materiais hidráulicos, como os tubos, conexões e registros. Para ser fiel ao orçamento original, colocamos as contas no papel, pesquisamos e comparamos preços, negociamos antes de fechar as compras, estudamos formas de pagamento, buscamos o melhor custo-benefício possível, tanto em relação ao material quanto em relação à mão de obra. Anotamos os gastos, guardamos as notas fiscais,
Usamos aplicativos e planilhas para controlar tudo que entra e sai de sua obra. Pode mudar. A arte de engenhar consiste em transformar números, cálculos, fórmulas e desenhos em realidade. Pode mudar. Plano de resposta aos riscos. Gerenciar os riscos do projeto aumentará as chances de sucesso na reforma ou construção. Ter um plano de resposta a esses riscos proporciona prever situações indesejadas na obra e já ter uma estratégia de prevenção, mitigação ou contingência. Quem reforma está sempre sujeito a errar, por mais que a intenção seja acertar. Imagina a dor de cabeça de contratar um pedreiro que diz que faz de tudo, mas que, na verdade, ele só é especialista em pisos e não domina as demais atividades que você precisa que ele execute. Isso dá uma dor de cabeça. Ou também, o querer fazer tudo sozinho pode te levar a um arrependimento desmedido. Tudo bem que você sabe pintar, tem habilidade para consertar uma pinta entupida, ou fazer pequenos reparos, mas isso definitivamente não o torna apto para reformar a casa toda. Por isso, é preciso sim recorrer a pessoas experientes para evitar desperdícios e falhas na execução. Construir ou reformar com inteligência exige conhecimento, esforço e dedicação. Esses pontos são muito poderosos e são o diferencial das pessoas que constroem com sucesso. E o que é construir com sucesso? É construir com qualidade dentro de prazos e custos previstos. Pode mudar. A engenharia civil não é sobre construir coisas, mas sim executar sonhos. E muito obrigada pela atenção de vocês. Muito bom, parabéns. Olha, tem ainda um minuto. Vocês querem fazer algum complemento? Falar alguma coisa nesse 1 minuto? Não, a gente pode abrir para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Então, vamos lá. Aberto para perguntas, mas de pronto eu quero parabenizar pela a parte estética da apresentação, que está muito bonita, e a parte didática também, né? A gente precisa ter um método para fazer uma reforma, isso para mim foi muito claro agora, né? Não é reformar, é ter um método para, e para mim foi uma aula, né? Foi muito esclarecedora, assim, parabéns a Duda e o Alexandre aí pela apresentação, pelo profissionalismo, pelo ensaio, porque foi inclusive antes disso, né? Sobrou aí 1 minuto. Então, temos muito o que nos inspirar com vocês, viu? Parabéns. E aproveitando, Fabiola, a gente quis, na realidade, colocar em pauta aí nessa apresentação nossa exatamente aquilo que não se mensura, não se põe preço, né? Que é o trabalho que está atrás de uma empresa quando ela executa um serviço. Quando você fala em planejamento, quando você fala em cuidado, de prever os riscos, né? Tudo isso faz parte de uma métrica que nós usamos, mas que isso normalmente, quando você apresenta um orçamento, isso está intrínseco, ninguém vê. Você não consegue demonstrar isso, a não ser quando você vivencia. Então, esse é o lado que a gente está tentando mostrar para todos aí que trabalham conosco, né? Exatamente isso. Olha, pessoal, não é simplesmente executar uma obra por executar, isso nós fazemos, mas nós temos um cuidado todo por trás que complementa essa obra, para que ela se torne realmente um desafio gostoso, né, no final de tudo isso. Sensacional.